Olá, boa noite, tudo bom? Voltei! Eu não disse que voltaria hoje para a gente começar a desvendar o tema de pesquisa? Bom, continuando o nosso papo de segunda-feira, eu estou aqui para te ajudar a construir o seu projeto de pesquisa do zero. Mesmo que você não tenha tema, que você não tenha ideia, que você ainda não tenha escolhido o seu programa de pesquisa, seu programa de pós-graduação, desculpa, não tem problema. Eu tô aqui para te ajudar a construir esse projeto de pesquisa para o próximo edital você já tentar ingressar. Tudo bem? A live passada foi sobre temas. O que era um tema? Como que a gente encontra um tema para poder iniciar o projeto de pesquisa. E aí eu comecei contando que o tema, na verdade, ele é um assunto que você gosta de falar, que você gosta de conversar e principalmente um assunto que tenha importância para você. O seu assunto que você conversa com todo mundo, com pai, mãe, papagaio, periquito, filho, com todo mundo, esse assunto, se ele tiver algum tipo de pesquisa na academia sobre ele, se nós já tivermos autores falando sobre ele, intelectuais interessados, ele pode ser um bom tema de pesquisa. Semana passada eu falei quais os cuidados que nós precisamos ter na hora de escolher o tema de pesquisa. Um deles é esse. O seu tema de pesquisa pode ser um assunto maravilhoso, que tá todo mundo falando e que você adora. Porém, se você tiver dificuldade para encontrar referências sobre ele, é melhor dar um tempinho e pesquisar um pouco mais. Uma outra coisa, esse tema precisa ser um tema que toca o seu coração. Um tema seu, que você gosta de estudar. Ah, Joyce, por quê? Porque você vai passar muito tempo pesquisando esse mesmo tema. Os temas, eles saem da iniciação científica, do TCC, vão para o mestrado, do mestrado vão para o doutorado. Muitas vezes a gente não muda de tema de pesquisa, né? Eles continuam os mesmos. Então, assim, escolha um tema que toque o seu coração e que você goste muito de pesquisar, que você queira pesquisar. Que você queira muito saber sobre ele, saber coisas que ninguém viu ou que só você imaginou. Um exemplo, eu entrei no meu primeiro mestrado, eu tenho 2 mestrados, um mestrado no Cefet, em Relações Étnico-Raciais, e um mestrado em Ciências Sociais na PUC-Rio. Quando eu entrei no mestrado do Cefet, o meu tema era relacionado à dança afro dentro das aulas de educação física, porque eu sou professora de educação física. Esse era o meu tema naquele momento. Entrei, estava lá. Lá dentro, na hora porque enquanto a gente está dentro do mestrado, a gente vai reformulando, conversa com o orientador, muda aqui, modifica ali, vai aqui, vai ali. Lá dentro do mestrado eu descobri que, na verdade, o meu tema não era a dança afro. Na verdade, o meu interesse não era sobre a dança afro, e sim sobre o corpo. Como que o corpo das minhas alunas que tinham contato com as atividades afro-brasileiras se desenvolvia dentro da educação física. Isso dentro da educação física, esse estudo do corpo, dentro do modo de ser, do modo de estar e agir no mundo, se chama corporeidade. Então, o meu tema, na verdade, era corporeidade e não a dança afro como eu achava que era. Entendeu? O segundo mestrado, eu também fui, não porque somos mulheres negras, porque mulher negra e Quando eu cheguei lá, a conversa vai, qual é o meu tema? Corporeidade das mulheres negras, só que dentro do samba. Eu queria saber se as mulheres negras que são passistas e que sambam muito bem têm um dom ou não, ou se elas aprenderam aquilo com alguém, numa escola, ou aquele sambar é como elas dizem que como elas dizem que nasceu com elas. Esse
Essa era a minha proposta de pesquisa. Mas se você prestar atenção, tanto a primeira, da dança afro, como a final, que eu defendi sobre a beleza negra, no início do século XX, né? A beleza de mulheres negras no início do século XX, que foi o tema, que é o tema da minha dissertação, quanto o da PUC, que é sobre a corporeidade, né, o riscar o chão, que já é a coisa do samba, dentro do corpo dessas mulheres, está relacionado a um tema só, que qual é? Corporeidade. Então, quando você for escolher um tema, tenha atenção nisso, se esse tema, ele faz parte de você, se você gosta muito, porque você vai ler muito sobre ele, né? Tem uma questão que me é colocada também pelos alunos, como eu falei na aula passada, que é a questão do tempo. Gente, o mestrado não vai esperar a sua vida parar para você poder estudar, tá? Eu não tenho tempo de escrever o projeto. Escreva mesmo sem tempo. Porque a vida não para você escrever o projeto. Nada para. Tudo continua a mesma coisa, até piora. Mas você vai conseguir, porque dá para fazer. Porque, como eu já disse, o projeto de pesquisa é uma técnica. Você vai usando o que você tem, adicionando perguntas, você vai perguntando, você já tem o tema. Olha a importância do tema. O assunto, que é algo que passa batido. Então, não, qual o seu tema? Qual o seu tema de pesquisa? Qual o seu tema de pesquisa? Passa batido, gente, não deixe passar batido. O tema é muito importante. Todos os outros tópicos do projeto de pesquisa são elaborados a partir de perguntas que você faz ao tema. A esse assunto que você falou assim, tudo bem. Não, o tema é muito importante. É ele que vai dando toda a liga. Joyce, mas muda o tema durante o curso? Pode até mudar, mas você estando lá dentro, qual o problema de mudar? Eu mudei de nome dentro do mestrado, não teve problema nenhum, as coisas mudam, a vida muda. Casei, estava dentro do mestrado, mudei meu nome. As coisas mudam. Mas para entrar, você precisa ter um tema, você precisa estar ciente desse tema, esse tema precisa estar dentro de você, para quando passar pela avaliação com a banca de entrevista, você possa defender esse tema. Por que defesa? A entrevista com a banca é como se fosse uma defesa. Você vai sentar lá bonitinho e eles vão te perguntar tudo o que você escreveu no seu projeto. Então, se você faz o seu projeto sem propósito, sem técnica, sem esse furor pelo assunto, ali na banca eles vão saber. Avaliadores são muito perspicazes, eles prestam muita atenção, eles leem muitos projetos, então eles já conhecem aquele que isso aí tá pronto. E aquele que, poxa, fez correndo para poder entrar aqui. Porque faz diferença. Eu que leio muitos projetos, a gente vê isso assim logo na cara. Então vamos com cuidado, estamos aqui, temos tempo, temos bastante tempo para desenvolver, pensar um tema devagar, delimitar bem o tema bonitinho, encontrarmos todos os outros tópicos para a partir daí o projeto ir fluindo. Tem uma outra parte do projeto que também os meus alunos travam e conversam comigo. Eu não consigo andar. Referencial teórico. Calma. Quando você sabe, você conhece o seu tema, o seu assunto, o referencial teórico você tira de letra. Porque você já sabe qual assunto que você vai pesquisar. Quer ver um exemplo? Não, Joyce, eu vou falar sobre o racismo nas escolas. Ótimo. Tema bonitinho. Vou falar sobre racismo na escola. Então eu vou começar a pesquisar. Aí vai lá no Google e escreve racismo nas escolas. Aparecem 1.350.000 artigos que tem como palavra-chave racismo na escola. Mas quem são os autores clássicos que falam sobre racismo na escola? Em que aspecto você está querendo pesquisar o racismo na escola? Porque se você está querendo saber como é o racismo na escola
com a comunidade acadêmica e a equipe diretiva, é para um lado. Se você quer a consequência do racismo na escola com os alunos, é para um outro caminho. Isso tudo é racismo na escola. Então, assim, vamos definir bem o assunto, o tema que você quer pesquisar, para não cometer esse erro. Senão você pode ler um monte de coisa. E no final vai fazer uma citação direta ainda. Não é nem aquela indireta que você parafraseia assim, porque não, você vai fazer uma citação direta, tipo assim, botei um Munanga, pá! Enfim, não é isso que a gente quer. Não é assim que funciona e não é assim que precisa ser. Não precisa ser sofrido, não precisa ser corrido, não precisa ser traumatizante. Nada disso. Pode ser muito simples, com todo o caos que a vida nos oferece. Não tem problema. Porque todo caos? Contando para vocês, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas. Uma de 6 e uma que vai fazer 4 semana que vem. Fiz 2 mestrados. O primeiro fiz bonita, sem filha. A primeira já estava comigo. Quando eu defendi, ela tinha 8 meses. Meu marido estava trabalhando em outro estado. Então era eu e ela sozinha em casa e eu terminei de ler tudo que eu tinha que ler. Escrevi a dissertação, que sei lá, acho que tem umas 100 e poucas páginas. E defendi com ela lá comigo. Dá para fazer. É difícil? Eu não tô aqui para enganar ninguém. Escrever o projeto do zero é mole. Não é. É difícil? É. É complicado? Não. Se você tiver o auxílio e souber a técnica, é muito mais fácil. O caos da vida muda porque você vai escrever o projeto? Não. Escrevi um projeto no início desse ano no início do ano passado, para tentar o doutorado. Deu? Não deu. Por quê? Porque o caos não permitiu. No próximo ano, eu tento de novo. A reprovação, num processo avaliativo, ele não é uma recusa total. Não vou fazer mais. Não, depende do momento, quem você escolheu, se tinha um outro projeto que passou na avaliação na sua frente, pegou a sua vaga. Existe uma série de variáveis aí. A nossa função é tentar. Passar ou não depende da gente mais ou menos. O nosso papel é fazer um bom projeto para ser bem avaliado e entrar. Então vamos com a nossa técnica, esquecendo a vida um pouquinho. Coisa de 40, 50 minutos a gente fica aqui sem pensar no caos, sem pensar na janta. Pode ser? Então vamos lá. Sobre o tema que é a aula de hoje. O nosso tema precisa ser escolhido dentro disso tudo. Dentro de tudo que você vê, o que você mais gostaria de falar. Eu sou uma pessoa das relações raciais, então os meus temas estão todos relacionados a relações raciais. Pode ser com o homem negro, pode ser com a mulher negra, pode ser na escola, pode ser num corporativo, pode ser na escola de samba, pode ser em qualquer lugar. Mas eu estou sempre vendo a população negra nesses lugares. E como é que é para você? Como que você imagina o seu tema? Como que você vê o seu tema? Tem algum direcionamento já? Vai para algum lado? Ou não? Ou é algo aberto? Então hoje eu disse que usar o quadrinho, eu trouxe o quadrinho pra gente poder usar, né? Tá um pouco rabiscadinho, porque faz parte, mãe de criança tem sempre um negócio rabiscado em casa. Vou colocar aqui uma palavra, que é geralmente assim que chegam os temas. Qual o tema que você vai estudar? Eu, Joyce? Claro que eu vou estudar o racismo, óbvio. Vou estudar o racismo. Tá, mas você é professora? Vamos pro racismo na escola? Tá ótimo. Tá tudo bem, né? Vamos pro racismo na escola. Beleza, deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Assim, isso. Vou falar sobre o racismo na escola. Bingo. Agora pensa comigo. Racismo na escola, como eu perguntei pra vocês.
Em que âmbito da escola você está vendo isso? É em relação às crianças ou à equipe diretiva ou aos professores? Então você tem 3 opções para acrescentar aqui no seu tema. Se você vai ver as crianças, os professores, a equipe diretiva, 4, ou a família, porque ainda tem a família na comunidade escolar. Quem você gostaria de ver? Tudo bem? Vou botar aqui as crianças, que é para mim, para ficar mais simples. Tá ótimo, Joyce. Se você quer ver o racismo na escola relacionado com as crianças, bingo. Mas o que você quer saber? Como o racismo age nessas crianças, como elas respondem, a atitude das crianças após sofrerem ou antes de sofrerem. O que você gostaria de ver dentro do racismo na escola com as crianças, com os alunos? Vocês estão entendendo o pensamento? Você vai sempre perguntando. Eu comecei com o racismo, certo? Comecei aqui. Eu quero estudar o racismo na escola. Mas o racismo na escola, ele tem a sua capilaridade. Qual o caminho que eu quero seguir? Racismo na escola. Com as crianças, com os professores, com os diretores, com os pais de aluno. Qual o caminho que eu vou seguir? Ah, sim, eu quero ver com as crianças. Né? Mas o que eu quero dessas crianças? O que eu quero ver? Que resposta que eu quero do racismo com essas crianças? Vamos pensar as implicações durante as aulas de educação física, né? Durante a educação física. Aqui eu já tenho um esboço de um tema interessante. O que você quer saber? Como o racismo na escola atinge as crianças durante as aulas de educação física. Então aqui eu vou poder ver se a criança ela se sente discriminada durante alguma atividade física, se a criança sofre algum tipo de bullying ou xingamento durante as aulas de educação física, e isso implica na condição dela durante as aulas de educação física. Assim que a gente vai elaborando o tema de pesquisa. Você tá entendendo? É devagar, né? Você pega um tema maior e você vai destrinchando e escolhendo qual o tipo de... Obrigada, prima. Você vai escolhendo qual a capilaridade que você vai acolher. Outro exemplo, o racismo na escola. Mas agora, ai Jesus, vamos apagar. Professora sem professora, tem que ter um quadro, né, gente? Agora eu vou ver, não o racismo na escola, não quero ver com as crianças, não quero saber das crianças. As crianças estão ótimas, elas respondem tudo super bem. Quando tem uma situação de racismo na escola, já responde, já resolveu. Eu quero saber da equipe diretiva. Então eu quero saber, no racismo, dentro do tema racismo na escola, qual a resposta da equipe diretiva para os atos de racismo que acontecem na escola? Também pode. Na escola com a equipe diretiva. Só aqui eu já tenho um outro tipo de tema. Se você for parar para perceber, ele já segue um outro caminho. O racismo na escola, enquadrado para a equipe diretiva, eu já quero saber como que é a condução que a escola tem em relação ao caso de racismo dentro da escola. Já não tem nada a ver com a resposta do alunado, nem as implicações dessas atitudes com os discentes. Aqui eu quero, quando eu coloco que é a equipe diretiva, eu já quero saber qual é a resposta da escola, da instituição, em relação aos casos de racismo que acontecem dentro da escola. Você está percebendo que já é um outro tema. Eu já estou fazendo um outro tipo de trabalho. A minha pesquisa, se for por aqui,
ela vai ter um outro caminho que é diferente de eu estudar o racismo na escola em relação às crianças. Vamos mais um passo. Continuo com racismo na escola porque é a minha praia. Só que agora eu não quero saber da equipe diretiva, porque a minha equipe diretiva é ótima. Elas são ótimas, elas super mandam bem, elas têm uma boa atitude, fazem um trabalho muito legal. Então eu quero saber... Ai, não tá pagando. Eu quero saber agora, não da equipe diretiva, mas eu quero saber qual é a resposta dos professores. Como que os professores agem dentro da escola quando você tem um caso de racismo? Quando eu coloco no meu tema que eu vou lidar com os professores, eu também já excluo uma série de outras coisas. Eu não estou falando de pai e mãe, eu não estou falando do aluno, eu não estou falando de como a diretora vai resolver qual o projeto pedagógico que ela vai organizar, junto com a coordenação. Estou falando da atitude do profissional que está dentro de sala de aula, lidando com aquelas crianças quando acontece um caso de racismo, qual a resposta dela. Essa seria a minha pesquisa. Entendeu? Então, assim, com um tema, eu tenho diferentes possibilidades de pesquisa dependendo de como eu delimito esse tema. Isso é delimitação do tema. Viu? Ai, tem que delimitar o tema, muito difícil, viu? Não é tão difícil. Delimitação do tema é quando você pega o tema e direciona ele. Você vai encurtando os caminhos para que você encontre um caminho para você seguir. Eu tenho um exemplo ótimo. Quando eu estava no Cefet, eu troquei de orientador e o meu orientador falou assim para mim: Joyce, e aí, qual vai ser o tema? Porque nessa que eu mudei de orientador, mudei de linha de pesquisa. Mudando a linha de pesquisa, o que acontece? Tem que mudar tudo. Mudou tudo. E ele trabalhava muito com eugenia, né? Ele era o cara da eugenia, estudou Renato Kell, maravilhoso, Ricardo Augusto, loucamente até hoje. Aí, vamos lá. Ele falou, qual é o seu tema? Eu quero estudar o corpo. Olha, escrevi uma apresentação para ele dizendo que eu gostaria de estudar sobre o corpo. E ele gentilmente chegou para mim e falou assim, Joyce, tá ótimo, eu já entendi que você quer estudar sobre o corpo. Só que não dá para no mestrado estudar o corpo no Ocidente. O meu tema era tão amplo que eu queria, que a impressão que não era isso que eu queria. Mas o que eu passei para o meu avaliador, para o meu orientador, que eu queria estudar o corpo no Ocidente. Vocês têm noção do que é o Ocidente? O corpo no Ocidente? O corpo negro no Ocidente. Por que já é tanta coisa? Não precisa. E aí eu precisei fazer a delimitação do meu tema. Então, do corpo no Ocidente, eu já escolhi qual corpo que eu queria, que era o corpo da população negra, vamos botar assim, era o corpo negro. Do corpo negro, mas isso não foi automático, não. Foi usando essa técnicazinha que eu tô passando para vocês. O corpo negro. Do corpo negro, qual corpo negro eu quero olhar? O corpo negro masculino, o corpo negro feminino ou o corpo negro infantil? Eu escolhi o corpo negro feminino. Estamos aí. O que você quer encontrar sobre o corpo negro feminino? Tem tanta coisa. Ainda mais assim. Não. Vamos lá. Tem uma vez historiadora. Eu tinha uma amiga historiadora maravilhosa. Falei, vamos estudar o início do século XX, que é quando a eugenia estava em ebulição. Corpo negro feminino no início do século XX. Estudando o corpo negro feminino no início do século XX, encontramos o quê? Frente Negra Brasileira, toda uma gama de material sobre a beleza negra feminina, como as mulheres tratavam os cabelos, como elas cuidavam da sua beleza. Bingo, fechei meu tema, minha dissertação de mestrado. Vocês estão vendo como a delimitação do tema, ela vai devagar, você vai encontrando os caminhos da sua pesquisa.
Por isso que ele não pode ser tão abrangente. Você precisa delimitar. Vamos usar o nosso exemplo aqui. Se eu usar o racismo na escola, nem botei institucional, porque institucional pega as instituições. Só se eu colocar instituição, institucional é da instituições educacionais. Se eu não botar instituições educacionais, instituição. Então vamos lá, não vou botar instituição educacional, porque aí eu posso de repente pegar diferentes campos da educação, né? É o que? Nível superior, nível superior, inferior. Nível superior, educação infantil, ensino fundamental, é o que se eu colocar instituições educacionais? Então, vou botar na escola, porque quando a gente fala na escola, nós estamos lidando basicamente com ensino básico, educação infantil e fundamental 1 e 2. Às vezes o ensino médio, se eu quiser, mas aí eu coloco lá que eu quero ensino médio. Tudo bem assim? Racismo na escola. Você já viu só aqui nesse palavreado meu quantas coisas, quantos setores da educação eu já peguei só porque eu falei racismo na escola? Tem educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior. Então eu preciso escolher qual campo que eu quero. Não basta ser o racismo na escola, mas onde? Ah, eu quero na educação infantil. Beleza. Agora que você escolheu o racismo na escola, na educação infantil, com quem você vai trabalhar? Esse com quem é o seu sujeito de pesquisa. Com quem você vai trabalhar? Com as crianças, com os professores, com a equipe diretiva, com os coordenadores pedagógicos, com os supervisores. Desculpa. Qual o setor da escola que você vai estudar? Ah, Jéssica, mas precisa ser tudo assim, bem miudinho. É melhor ser tudo assim, bem miudinho. Porque facilita. Se você não colocar qual o setor que você quer, o setor ou quem você quer pesquisar, onde estará o seu sujeito ou objeto de pesquisa? Ele não vai existir. Projeto furado. Tem que ter um sujeito ou um objeto de pesquisa. Tá? Por que sujeito ou objeto? O nome na literatura vinha objeto de pesquisa. Só que geralmente a gente estuda pessoas. Pessoas não são objetos. Então são sujeitos de pesquisa. São aquelas pessoas que estão dando a contribuição delas para a sua pesquisa. Por isso sujeito. Eu uso sujeito ou objeto, porque tem gente que vai estudar um objeto mesmo, né? Tem gente que vai estudar, o celular, estudar uma outra coisa que é um objeto. No meu caso, que sou de humanas, eu vou estudar sujeitos, tudo bem? Então, assim, até aquela parte assim, sujeito da pesquisa que a gente fala, tá aí no teu tema. Tá agora no teu assunto. Nesse assunto que você gosta de falar, nesse assunto que você acha interessante conversar com todo mundo, que você queria pesquisar, saber mais um pouquinho sobre, tá aí seu sujeito, seu objeto de pesquisa. Então, assim, vamos começar a tirar a venda, a respirar e tentar encontrar facilidade em tudo. Eu peço a vocês que vocês pensem num tema. Pensou? Esse tema. Agora, onde você vai trabalhar esse tema? Escola, rua, urbano, rural? Onde? Porque eu sempre coloco, nós fazemos perguntas ao tema. Onde, como, qual, onde você vai trabalhar esse tema? No meu caso, eu vou trabalhar na escola. Com quem? Quem vai ser seu sujeito de pesquisa? O que você vai fazer com racismo na escola? Existem situações. Ah, eu quero trabalhar com professor. Beleza. Agora, o que você quer saber do professor? Você quer saber o quê? A resposta dele, a atuação dele com relação, né, às atitudes que acontecem na sala de aula. Isso tudo você precisa pensar. Porque aí você vai ter o seu real tema de pesquisa. E desse tema que você elaborar, você vai tirar o seu título, que é o tema da nossa próxima aula. Como que a gente monta um título? Por que tem que ter um título? Quando você leva o seu trabalho, você entrega todo bonitinho, aquilo tudo armadinho, a BNT, lindo.
Você acha que o avaliador, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ler o seu projeto inteiro? Tipo, 12 páginas. Não, ele tá lendo mais de 100. A primeira coisa que tem que chamar a atenção, pá, é o seu título. Então, se você tem um bom tema, a gente transforma esse bom tema em um título maravilhoso. Pra quê? Pra quando o avaliador olhar e falar, cara, esse tema é interessante. Esse tema vale a pena a gente olhar. Mas para ter um bom tema, você precisa... Para ter um bom título, você precisa delimitar bem o seu tema. Tá ok? Então temos racismo na escola relacionado aos professores e já dei outros exemplos. Agora, o que eu quero saber do racismo na escola? Vamos lá, o que eu posso tirar do racismo na escola? Eu posso ver as implicações para a saúde mental do professor. Ao invés de eu procurar saber como ficaria para o aluno, eu posso procurar saber as implicações para a saúde mental do professor. Então, eu não saio daqui. Se eu escolher a direção, eu posso tentar ver as consequências, né, do racismo na escola para a autoridade da equipe diretiva, da necessidade de projetos pedagógicos da equipe diretiva. Posso passar isso para coordenação, para supervisão, para todos os campos da escola. Mas eu preciso saber o que eu quero com isso. Entendeu? O que eu quero saber sobre o racismo na escola relacionado aos professores. Depois, vamos lá, eu quero saber a consequência na saúde mental dos profissionais. Aí tá, mas você tá falando de qualquer escola? Não, eu tô falando de uma escola de ensino fundamental. Ah, ótimo, ensino fundamental. Ensino fundamental tem 9 anos. Esses professores, você vai falar do 1º ao 9º ano? Você vai falar com todo mundo? A escola tem várias turmas. Com quem que você quer falar? Com o professor de qual turma? Né? Ah, eu quero falar com os professores do 2º ano. Beleza. A implicação na saúde mental de professores do 2º ano do ensino fundamental. As implicações do racismo na escola na saúde mental dos professores do 2º ano do ensino fundamental. Você está vendo que do racismo na escola eu já tenho as implicações, vou até falar mais devagar, as implicações na saúde mental de professor, as implicações do racismo na saúde mental de professores do 2º ano do ensino fundamental. Olha como eu já fechei. Eu só quero saber as implicações na saúde mental dos professores e do 2º ano do ensino fundamental. Se tiver professor do 3º, eu não quero. Se tiver a coordenadora, eu não vou olhar. Se tiver supervisora, também não. Eu quero só dos professores. Minha pesquisa fica fechada e delimitada. Quando eu for procurar o meu referencial teórico, eu vou procurar quem já escreveu sobre o ensino fundamental 1. As consequências do racismo no ensino fundamental 1. Com professores do ensino fundamental 1, consequências na saúde mental nos professores do fundamental 1, o racismo na escola, em escolas do ensino fundamental 1. Por quê? Porque o meu tema está focado em professores do 2º ano do ensino fundamental. Essa é a importância de delimitar o tema e essa é a importância de começar por aqui, escolhendo o tema e ir delimitando, fechando, até você ter um tema mais amarradinho, mais fechadinho possível. Quando você tiver essa dúvida, lembra sempre de mim. Como que eu, em 1 ano e meio, ia estudar o corpo, todos os corpos que existem no Ocidente? Não ia dar, minha gente. É muita coisa. Outro exemplo, como é que eu vou estudar o racismo na escola se eu não digo qual escola que é, qual setor da escola é, nem com quem é da escola? É muitas coisas, é muita gente. Se eu botar instituição educacional aqui, piorou. Porque tem vários tipos de instituição educacional, assim como tem vários tipos de escola.
Mas você precisa escolher qual a parte que você vai pesquisar, para que você possa se aprofundar naquilo ali. Então você não vai ficar lendo quem escreveu sobre o racismo nas escolas de ensino médio. Você não vai ler quem está estudando cotas nas universidades. Você vai ler quem escreveu sobre o racismo dentro daquele âmbito que você selecionou para você. Não fica mais fácil? Isso eu já estou dando a dica lá do referencial. Nós ainda estamos no tema. Sobre o sujeito objeto de pesquisa. Por que a gente tem que saber? Porque na hora de direcionar a sua narrativa, para você não falar de todo mundo, a primeira coisa que vão te perguntar é o seguinte: você está vendo o racismo na escola com quem? Ah, porque eu tô vendo racismo na escola de ensino fundamental. Aí vão perguntar pra você assim, tá, mas você tá falando com quem? Você tá pesquisando as crianças? Qual é a reação das crianças? Da doença mental das crianças? Ou você tá querendo saber do professor? E o coordenador, você tem contato com o coordenador? Olha, você imagina, você nervoso, você tá lá nervosa, sentada na entrevista, e as pessoas estão te apertando, dizendo, não dê esse prazer, meu amor. Não faça isso com você. Já leva tudo bonitinho. Não, imagina. É o racismo na escola, meu amor, mas com professores. Quero saber como é que fica a saúde mental deles. Com o enfrentamento dos casos de racismo dentro da sala deles. Que sala que é? Segundo ano do ensino fundamental 1. Por que não ensino médio, Joyce? Porque eu tenho mais facilidade de encontrar acesso para o ensino fundamental 1. Entendeu? Tudo é... Mas eu só consigo responder dessa maneira porque eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu quero. Porque você não pergunta e você fica com aquela cara de prato. Você faz cara de azulejo. Aquele azulejo branco, que não tem nada. Você faz cara de azulejo branco e fica lá olhando pro avaliador. Essa é a hora que você já sai de lá chorando. Ah, passei. É assim. Pra não passar por isso... Vamos começar com calma. Vamos delimitar o tema. Escolha seu tema. Faça perguntas a ele. Esse tema aqui eu quero ver, quero estudar, eu quero pesquisar o que dentro desse tema. Você vai te dar essa resposta. Assim, o seu eu vai te responder. Não, eu tenho interesse nisso aqui. Mas com quem? São pessoas, é um objeto, é um manual, é um celular, é um artista. É o quê? Quer ver uma outra questão? Quando a gente coloca pessoas assim. Ah, não, eu vou estudar mulheres negras. Eu quero saber a consequência. Vou botar o racismo de novo porque é o que tá na minha cabeça. Ah, eu quero saber a consequência do racismo em mulheres negras que trabalham no Guanabara. Tá. Quantas mulheres negras trabalham no Guanabara? Milhares, montão. Tem gente abessa. Beleza. Se você não pegar e delimitar qual a idade que elas têm, você vai ter perfis totalmente diferentes. Que você vai ter mulheres lá de 19 até os 60 anos. Qual o perfil que você está procurando? Qual a faixa etária? Você vai querer ver a localização? Porque o Guanabara tem em vários lugares. Quando você fala assim, mulheres negras que trabalham no Guanabara, tem em todos os lugares do Rio de Janeiro quase. Né? Aqui no Rio tem em vários lugares. Qual lugar que você vai estudar? Porque faz diferença. A mulher negra que trabalha no Guanabara de Madureira deve ser diferente da mulher negra que trabalha lá no Recreio. Que moram em lugares diferentes. A lá do Recreio, de repente, mora em Santa Cruz, a que trabalha em Madureira mora ali em Cascadura. E isso faz diferença na forma como as pessoas lidam com a vida. O lugar onde elas moram. Por isso você precisa delimitar. Entendeu? Porque a pesquisa, ela é isso. Ela vai caminhando e ela vai colocando. O passo a passo dela é onde você vai descobrindo o que você pensou. É no passo a passo. Da delimitação do tema, a gente já acha o sujeito, o objeto, que eu já expliquei aqui, o porquê que tem que ter. Porque senão, você vai estudar o quê? Fica uma coisa no ar. O seu assunto, ele tem uma consequência em alguma coisa ou em alguém.
Esse é o sujeito-objeto, né, da pesquisa. É alguém ou que está sofrendo a consequência, né, ou a evidência, depende do que você for falar, do teu tema, do assunto que você quer falar. No meu caso aqui, são os professores dentro da escola de ensino fundamental. Que professor? Do segundo ano, não esqueça. Entendeu? Mas aqui eu ainda eu posso colocar mais, se eu quiser colocar que são professoras jovens, recém-formadas, eu posso botar que são professoras mais velhas, que têm mais de 25 anos, que estão próximas da aposentadoria, eu posso colocar professoras negras, professoras brancas, professoras pardas, professoras indígenas, isso tudo é delimitação do tema. Com isso, a minha pesquisa vai tomando diferentes caminhos. Por isso esse cuidado com a delimitação do tema, porque é ela que vai dar, de alguma maneira, um caminho que a sua pesquisa vai tomar. Quando você coloca no sujeito, quando você já delimita até o seu sujeito de pesquisa, fica ainda mais claro. Quer ver? Se eu vou estudar o racismo na escola, no ensino fundamental, eu vou procurar só quando aconteceu no segundo ano do ensino fundamental. Gente, várias pessoas já estudaram isso. Eu posso segmentar as professoras. Não, eu quero as professoras mais novas, eu quero as professoras recém-formadas. Saber como é que é o impacto disso tudo na saúde mental delas. Eu quero saber as professoras que estão perto de se aposentar. Qual a consequência disso na saúde mental delas? Pode, que é aquilo que eu falei agora, pode ser a professora negra, a professora indígena, a professora branca, eu não sei, pode ter uma diferença. Para cada uma delas, a forma como elas encaram isso tudo. Ou não, isso é a minha hipótese. Quem vai me dizer é a pesquisa. Se tem diferença entre os diferentes grupos raciais, ou etários, ou demográficos, quem vai me dizer é a minha pesquisa, e isso já é uma hipótese. Vocês estão vendo que só com o assunto, só delimitando o tema, a gente já vai chegando lá na frente. Por isso que ele precisa estar muito bem delimitado, as coisas, quando segmentado, na verdade, o nome, né? Quando você tem um sujeito de pesquisa, é bom você segmentar bem, você dizer exatamente de quem você quer falar, não deixar muito aberto, porque se deixar muito aberto é isso que eu contei para vocês, pode ser uma série de coisas, tá? Então, falamos do sujeito-objeto de pesquisa, falamos sobre o tema, o onde, que é muito importante, não esqueçam disso. Você pode estudar o que você quiser. Eu tive um caso maravilhoso de um rapaz que ele estudava a região turística, se eu não me engano, de Curitiba. E ele queria fazer uma pesquisa em hotéis que faziam um trabalho específico dentro do turismo. Eu fiquei assustadíssima. Falei, como assim? Deve ter milhares de hotéis. Ele falou, não tem não. São 5. Então assim, ele já conhecia o campo que ele ia estudar. Então qual o campo que você vai escolher? Conheça. Delimite ele. No caso desse menino que estudou essa questão do turismo, tinha uma parte, era um segmento mesmo de hotéis que faziam um serviço específico dentro do turismo e era só aquela galera ali que ele ia estudar. Então, assim, qual é o segmento que você vai pegar? Você pega o tema grandão e vai fazendo assim, ó, não, fazer isso, depois isso, depois isso e depois isso. E aí você vai enxugando o tema, a frase vai ficando maior, mas a compreensão do que você quer fazer fica mais clara, fica mais nítida. Quando a pessoa lê, ela sabe exatamente o que você quer. Ela não vai te perguntar qual é a educação básica que você vai ver, porque tá só na escola. Você já tá dizendo para ela que é no ensino fundamental. Se você não disser na descrição do tema, você diz no seu título. Se não disser no título, você diz lá na sua apresentação. A gente vai chegar lá. Semana que vem nós vamos elaborar um título aqui assim, passe de mágica. Para o título ficar bem chamativo. O título é algo para ser atrativo. O tema tem que ser apaixonante. Para quem? Para você. Porque para mim não precisa. Eu não vou estudar ele o tempo todo.
Quem vai passar de 2 a 6 anos estudando esse tema é você. Ele precisa ser apaixonante para você. Você tem que conhecer, você tem que amar ele. Por isso que eu não vejo tanto... Eu não vejo tanto problema, assim, em escolher o assunto. Porque a gente tem temas dentro da gente que são muito apaixonantes e que a gente gosta. E aquilo que eu falei aula passada, não precisa ser o tema que tá surfando na onda, que todo mundo... Não precisa. Precisa ser o tema que você se interesse, que toque o seu coração. Porque quem vai ficar sentado pesquisando sobre esse tema é você. Todo mundo, a vida não vai parar para você escrever o seu projeto. Todo mundo vai continuar fazendo as mesmas coisas. E você estará lá estudando sobre o seu tema. Então, escolha o seu tema com carinho. Escolha esse assunto com amor. O assunto, ó, do coração. Beleza? Então, vamos lá. Vou apagar aqui o racismo na escola para eu deixar aqui como ficou o nosso tema final. Não o final da aula. O nosso tema final. Vamos lá. Qual vai ser o tema da Joyce no dia 26 de março? Racismo na escola. Vamos lá. Racismo na escola. Só o tema, não vou fazer título. É só o tema. Racismo na escola. Beleza. Primeiro ponto. Que escola? De que escola você está falando? Escolas de ensino fundamental. Beleza, Joyce. Fundamental 1 ou 2? Porque se você botar fundamental do primeiro ou nono ano. Qual ensino você está falando? Fundamental 1, meu amor. Eu quero o segundo ano. Ensino fundamental, segundo ano. Fundamental 1. Nem sei se mudou essa nomenclatura. Me perdoem, mas eu acho que estou me fazendo compreender. Tá, ok. Você quer saber o racismo na escola, nas turmas de ensino fundamental do segundo ano. Beleza? Mas com quem? Você quer saber o que de quem? Você quer saber o quê? Das crianças, dos professores, da direção, da supervisão, da coordenação? De quem que você quer saber e o que você quer saber? Bom, eu quero saber dos professores. Que é o professor que me interessa. Vamos lá. Professores. Você quer saber dos professores? Aqui entra aquela parte que eu falei. Quer enxugar um pouco mais? Que professores são essas? Professoras, professores, mais novos, mais velhos, preto, branco. Vou deixar para vocês. Para mim, pode ser só os professores. Mas ainda dá para enxugar mais o cadinho. Mas aí a gente faz isso no título. Professores. O que você quer saber do racismo na escola, atuando em professores do ensino médio, do ensino fundamental, do segundo ano? O que você quer saber? Existe tanto caso de racismo é tão estrutural, estruturante, tem tanta coisa. O que você quer saber? Saber a consequência na saúde mental desses professores. Vou abreviar, tá, gente? Então, eu quero saber a consequência na saúde mental. Tá ótimo. Mas escola de ensino fundamental, do segundo ano do ensino fundamental, tem no Brasil inteiro. Tu vai estudar o Brasil todo. Isso porque eu tô falando só aqui do Brasil. Você vai estudar o Brasil todo? Como é que é isso? Onde? Onde? Ah, eu vou colocar um lugar, que é o meu lugar. Na zona norte do Rio de Janeiro, Madureira, meu amor. Claro. Então eu quero saber como é a consequência na saúde mental de professores do segundo ano do ensino fundamental, a consequência do racismo na escola, em professores do segundo ano do ensino fundamental e... Obrigada, Gabi. Do ensino fundamental, mas onde é o meu lugar? Na zona norte, Madureira. Vou botar aqui.
Zona Norte Madureira. Olha, esse aqui é um tema. Vê se é só o racismo na escola que tá ali. Não é, né, gente? Não é. O racismo na escola tem isso tudo? Tem. Mas eu vou querer falar do racismo na escola? Não, eu só quero um pedacinho. Lembra que eu contei pra vocês que o meu professor falou que o mestrado é iniciação científica da academia? Que você tá só começando? Que a gente entra no mestrado, sou mestre, mas você tá só começando. Como eu tô só começando, eu não posso querer estudar algo muito grande, não vai dar tempo, são 2 anos só, não dá tempo. Então o que você faz? Delimita o tema. Vamos delimitar? Eu quero saber do racismo na escola, é esse tema que eu gosto. Esse tema toca o meu coração, falo dele todo dia em casa. Todo dia eu ligo com a minha amiga e falo, olha, porque o racismo na escola tá terrível. As crianças estão, o negócio tá pegando. Todo dia alguém chega com um cara. Esse é o assunto que você escolheu. Agora vamos delimitar. Onde? Nas escolas, em turmas do 2º ano do ensino fundamental. Você vai ver quem? Professor, aluno, criança. Você vai ver quem? Eu vou ver os professores. Aí aqui dá para delimitar mais um bocado. Você vai ver professor o quê? Professoras, professores, brancos, negros, indígenas, aqueles que não estão nem aí para as questões identitárias, ou aqueles que estão super ligados e super afim. Dá para delimitar até os professores, mas eu não vou entrar nesse âmbito agora, que não vai dar tempo, tá? Assim, os professores. O que você quer saber do racismo na escola com esses professores, coitados, que estão lá no 2º ano dando aula deles? O que o racismo tem a ver com o trabalho das pessoas? O que você quer saber? Conta pra mim. A consequência na saúde mental dessas pessoas. Como que fica a cabeça desse professor passando por tudo que ele passa e não só ele passa, mas ele vê o aluno dele passando. Essa é a minha pesquisa, é isso que eu quero saber. Como é que esse professor fica depois de vivenciar? Muito legal. Mas olha só, tem professor do 2º fundamental no Brasil inteiro. Onde você vai querer ver isso? Onde você vai estudar isso? Meu amor, no meu lugar. Na Zona Norte do Rio de Janeiro, em Madureira. Eu vou pegar os professores que trabalham em escolas, que depois eu vou delimitar mais um bocado, porque tem escola particular, tem escola pública, tem escola inclusiva. Qual escola que você vai analisar? Vocês estão vendo como que amplia as possibilidades de delimitação? E essas perguntas, elas são feitas, eu não estou inventando. Quando você fecha aqui que você quer saber na Zona Norte do Rio de Janeiro e Madureira, você precisa me dizer quais são essas escolas. Se são escolas públicas, se são escolas particulares. São perfis de alunos e de professores diferentes. Lembra do caso Guanabara que eu falei? Né? Dependendo de onde tiver o Guanabara, as pessoas são diferentes. Você tem questões diferentes. As pessoas vivem em lugares diferentes. Dentro da escola, do sistema escolar, é a mesma coisa. O sistema público é de um jeito, o sistema particular é de outro. O alunado é diferente, os professores são diferentes, os comportamentos são diferentes e até a maneira de lidar com o racismo deve ser diferente. Isso tudo que eu coloquei agora, falando para vocês, são hipóteses de pesquisa. São as minhas hipóteses. É diferente ou não é? Tem diferença do público particular? Não tem. Qual seria o meu objetivo nesse tema aqui, singelo, né? Delimitado no máximo que a gente consegue? Qual seria o objetivo? Analisar a consequência do racismo na escola, a consequência na saúde mental de professores do ensino fundamental do 2º ano em escolas particulares ou públicas da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu já tenho meu objetivo geral, que é analisar a saúde mental desses professores. Vocês estão vendo que só com um tema
aqui conversando. Desculpa. Conversando. Sem escrever, nem sentei, nem comecei. Já temos tema, delimitação, objeto sujeito de estudo. Já falei inúmeras hipóteses, porque se você parar o vídeo e for vendo, você vai anotar, são várias hipóteses. E o objetivo que é analisar. E se eu quiser criar outros objetivos, também dá. Pego o verbo lá, vejo onde que ele encaixa. Então, assim, qual o recado da Joyce Gonçalves Recher para vocês? Dá para fazer um projeto de pesquisa do zero, mesmo que você não tenha um tema. Tudo é uma técnica. Tudo é técnica. São perguntas feitas no momento certo e do jeito certo. É simples? Não. É fácil? Não, mas eu estou aqui, meu amor, para ajudar. Não seja por isso. Não precisa ser difícil, não precisa ser sozinho. Conta comigo. Toda segunda e quarta eu estarei aqui às 19h50. Será? 19h50. Toda segunda e quarta eu estarei aqui ensinando a montar o seu projeto de pesquisa do zero. Sem tema, sem complicação e sem trauma. Porque quem tá desde o início viu que este quadro branquinho aqui estava vazio, era a tela branca. A gente só precisa de um assunto, a gente só precisa de um tema para montar o seu projeto de pesquisa sem trauma, sem medo e sem lacunas. Porque enquanto eu vou explicando, a gente vai fechando as lacunas que se abrem. Não sei se vocês perceberam, mas enquanto eu estava falando aqui do racismo na escola, eu abri uma lacuna do lugar onde fica essa escola. Depois eu abri uma lacuna do tipo do perfil dos professores. Depois abri uma outra lacuna sobre o perfil da escola, se é particular ou é pública. A saúde mental. Se eu quiser abrir mais uma lacuna, eu posso abrir. O que você quer saber da saúde mental? São crises de ansiedade, distúrbio do pânico? Ou então é uma exaustão, um burnout? O que você quer saber da saúde mental? Então, assim, se você passar o tempo perguntando para o seu tema, você vai delimitando ele e você consegue fechar. Entendeu? Eu vou pegar esse tema que nós elaboramos agora, vou escrever ele bonitinho, vou fazer um card, colocando as perguntinhas do lado, beleza? E aí eu vou contar com o feedback de vocês, se tem mais alguma pergunta, e principalmente se vocês estão encontrando outras lacunas dentro desse tema que nós montamos aqui juntos, porque nós montamos juntos, né? Eu tô aqui falando e bereré, mas a gente está interagindo, o que a gente montou aqui junto. Eu vou deixar lá esse card bonitinho, da melhor maneira possível, para vocês colocarem para mim quais são as lacunas que vocês estão encontrando dentro desse tema que a gente já está estudando. Tá bom? Segunda-feira vou trazer, ou eu trago outro tema pra gente montar, ou eu trago esse mesmo tema, não sei, vou pensar. Para nós montarmos o título. Que qual é o tchararã do título? O título é aquilo que chama atenção para sua pesquisa. Título da minha dissertação: Nós também somos belas. Olha só que maravilha! Nós também somos, pode procurar aí no Google. Nós também somos belas. Por quê? Porque eu estava falando da beleza negra no início do século XX. Eu não precisava colocar mulher. A beleza negra a beleza negra em mulheres negras no início do século XX. Eu não precisava colocar. Eu botei Nós também somos belas e um título imenso. Entendeu? Tem que purpurinar o título. Tem que ter algo que chame atenção. O título da segunda dissertação: Meu jeito nasceu comigo. O que é isso? Era o que as passistas falavam. Não, meu jeito nasceu comigo. Eu adorei, isso ficou gravado em mim. Botei no título. Pá! Pode procurar aí. Meu jeito nasceu comigo. É o título da minha dissertação. Então, o título tem que ser aquilo que vai chamar a atenção das pessoas para elas terem interesse de saber o que você está escrevendo. Que jeito é esse que nasceu com essa pessoa? Que isso? Entendeu? Então,
segunda-feira nós vamos trabalhar só título, que demora, porque é isso, tem que pegar o tema bonitinho, delimitar ele todinho, encontrar o sujeito, o objeto, as variáveis, o onde, o como, pra gente poder purpurinar, jogar um pó de pirlim-pim-pim, pá, e montar um tema atrativo e chamativo. Porque é o tema que chama atenção para o seu trabalho. Agora, para fechar, não é isso? Para a gente começar a fechar, qual é a conclusão? Qual é o final? Aonde, mentira, desculpa, onde nos leva isso aqui? A pesquisa. Você conseguiu montar o seu tema dessa maneira, delimitado. Você delimitou o seu tema. Você já pode iniciar suas pesquisas. Artigos, dissertações, TCCs que falem sobre o que você resolveu aqui, ó. Eu vou procurar, no meu caso, artigos, teses, dissertações, TCCs, livros que falem sobre o racismo na escola somente? Não. Na educação, no ensino fundamental. Se tiver alguém que foi lá específico, pá, igual a mim, pô, tá estudando o segundo ano, beleza. Se não tiver, não tem problema. Eu vou olhar o ensino fundamental. Porque o que eu quero dali? Saber o que a pessoa achou? Não, eu quero encontrar os conceitos que essa pessoa usou. Quais são os conceitos principais que regem o seu tema que você escolheu? Mas isso é assunto para uma próxima aula, certo? Na próxima aula a gente resolve essa questão. Mas, para você que está acompanhando e está tentando fazer junto comigo, porque eu sei que tem gente tentando. E quem tentar vai conseguir, porque nós estamos aqui para isso. Para fazer o seu projeto de pesquisa do zero. Vamos lá. Quem está tentando junto comigo, pega o seu tema, veja toda a particularidade do seu tema e comece a pesquisar sobre ele. Leia com calma, não precisa devorar tudo porque não dá tempo. Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem vida, tem filho, não dá tempo. Então o que a gente vai fazer? Vai estudar devagar. Por que devagar? Porque tia Joyce vai passar para vocês como que a gente encontra somente os conceitos. Porque você está entregando um projeto, você não está entregando a dissertação. Então você precisa dar só uma base do que você vai fazer. E não tudo. Porque senão não tem projeto. Você já fez a pesquisa, vai entrar no meio para quê? Se você quer entregar tudo. Você não precisa. Calma, vamos, feche seu tema e começa a pesquisar sobre. Teve alguma dúvida? Pesquisei, achei estranho, não estou entendendo. Comenta. Pode comentar que eu respondo. Tá ok? Agora, para finalizar, agradecer muitíssimo a audiência de vocês. Foi maravilhoso. Dizer para vocês que segunda e quarta, 19h50, estou aqui para ensinar você a aprontar o seu projeto de pesquisa. Do zero. Mesmo que você não tenha tema, não tenha ideia, a gente vai montar uma ideia junto aqui. Se você tem alguma dúvida, comenta e faz um favor para a tia. Pode curtir, pode seguir e pode compartilhar. Tá bom, minha gente? Vou fazer o card bonitinho do tema que nós criamos e aí eu espero o feedback de vocês. Minha prima Cíntia, um beijo enorme. Gabi, nossa, que saudade da sua aula, Marli. Ai, eu trabalhava em Itaboraí, o nome da escola era Marli Cid. Dava aula de educação física lá. Beijo, Gabi. Eu também sinto falta, viu? Eu tô sentindo falta do burburinho. Mas vamos lá. Um beijo enorme. Muito obrigada a todo mundo que participou. E eu aguardo vocês na segunda-feira. Beijo, gente. Até segunda!